Oi, pessoal. Bom, bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação. A ideia nessa aula é implementar a calculadora de 4 operações usando o comando switch em C, né? Então, continuando aí dentro do tema de seleção, né? No caso, seleção múltipla dentro de programas ou algoritmos, a gente vai usar esse comando novo para resolver esse problema aqui, tá? O problema era o seguinte, né? O problema era que foi dado era que a gente escrevesse, então, uma calculadora com 4 operações básicas, somas, subtrações, multiplicações e divisões. O usuário vai informar tanto a operação quanto os operandos que ele quer usar, na soma ou na subtração ou na operação que ele quiser. E a gente tem duas coisas para se preocupar, né? Uma delas é controlar se a operação for inválida e também controlar para ele não fazer divisões por zero, né? No caso da operação de divisão, ele não pode colocar um operando, o divisor, no caso, não pode ser zero. Então vamos controlar todas essas coisas aí. Bom, eu já tenho meu programa em C, aqui o esqueleto do meu programa já está implementado, a função principal, no caso, não tem nada dentro dela ainda. Então vamos começar pelas variáveis, como a gente geralmente começa, né? O que a gente precisa de variáveis para esse programa? A gente precisa basicamente de uma variável para a operação, duas variáveis para os operandos. As variáveis para os operandos são variáveis numéricas, então, por exemplo, eu vou usar float aqui, né? Poderia usar double, né? Mas vou usar float por enquanto. Então, sei lá, dou os nomes que eu quiser, x e y, vão ser meus operandos. O operador, o ideal nesse caso é usar char. Por quê? Né? Vou chamar de OP, né? OP de operador. Por quê? Porque o usuário pode digitar daí o operador direto como um caractere. Então, se o usuário quer fazer uma soma, ele aperta o botão da soma ali, o caractere soma, né? E enter. E isso vai nos permitir, a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de tradução. A gente até poderia usar uma variável numérica, mas aí a gente precisaria colocar assim, digite 1 para soma, 2 para subtração, e isso ia ficar mais burocrático no programa, né? Então, fazer direto com a operação char vai ficar um pouco melhor. Bom, essas são as variáveis, a gente precisa, claro, ler os valores delas, então tem que ter um scanf para ler a operação. Vou ler a operação primeiro, vai facilitar um pouquinho a minha vida. Para ler um char, eu preciso fazer assim, né? %C, que é o estilo aqui o formato para ler o caractere. Então, vou ler o caractere op. Eu vou ler uma variável do tipo float, que é a variável x, e uma outra variável do tipo float, que é a variável y, tá? Eu posso colocar aqui, até vou botar printf informe uma operação, e aí vou botar aqui soma, subtração, multiplicação ou divisão. Printf informe um operando, e aí o usuário vai informar um operando. Vou botar um espacinho para o texto não ficar colado, e informe outro operando. Tá. Vou botar mensagens apropriadas para o usuário poder digitar esses valores aqui. E como sempre eu vou fazer um teste já, né? Printf, vou imprimir essas coisas. Então, como é que eu imprimo na tela, né? Printf%f vai ser o primeiro operando. %C é um caractere, que é a operação. %f é um outro operando. Eu vou até truncar isso aqui, vocês já viram isso aqui, né? %.2f, por exemplo, para mostrar só duas casas depois da vírgula. Então, vou botar só duas casas depois da vírgula aqui. Os operandos são x, a operação e y. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou só imprimindo o que o usuário informou. Então, o usuário vai informar um operando, um valor para x e um valor para y, e eu vou imprimir nessa ordem. X operando y. Vai ficar x mais y. Eu vou botar assim, igual a... Eu não sei. Eu tenho que ver o que vem depois aqui. Então, vamos lá. Vou compilar esse negócio e rodar. Vamos ver se vai funcionar. Não deu nenhum erro de compilação. O que eu tenho que informar? Informar primeiro uma operação. Então, vou botar soma. Um operando 10. E um outro operando, sei lá, 12.
Daí ficou lá, ó, 10 mais 12 igual, a gente não sabe ainda. É isso que a calculadora tem que responder, né? Então, tá feito o básico para a gente poder depois implementar nossa calculadora. Tá, a primeira parte é, então, ler os dados do usuário, ler as informações que o usuário vai digitar. Isso está feito, agora a gente pode passar para o nosso comando, né? O comando que a gente vai usar nessa aula é um comando que chama switch, tá? E o formato básico para ele é isso aqui, tá? Notem que esse formato básico é bem parecido com o do if, né? O if é assim, né? If, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Normalmente a gente vai escrever os ifs assim, né? Então, if, alguma coisa entre parênteses, que no caso é uma condição lógica, uma expressão lógica, e abre e fecha parênteses para definir o escopo do bloco de comandos que vai ser executado depois desse if, caso ele seja verdadeiro, né? A gente poderia ter mais o else, a continuação. Mas a estrutura básica aqui é mais ou menos a mesma. O switch também vai ter alguma coisa aqui entre parênteses, a gente já vai botar ali. Não vai ser uma expressão lógica, mas vai ter alguma coisa aqui dentro. E entre chaves aqui tem o bloco de comandos do switch. E aí ali dentro vai ter uma sintaxe específica, tá? Então, é parecido, né? A sintaxe é parecida com a sintaxe do if. O que vai aqui no switch, né? No switch, a gente tem que especificar uma variável aqui dentro, não é uma expressão lógica. Essa variável é a variável para a qual a gente gostaria de testar depois no case, tá? No segunda parte desse comando. Então, no nosso caso aqui, o que a gente quer testar é a variável op, que é a variável operação. Detalhe da linguagem é que essa variável que vai ser usada no switch aqui, ela só pode ser do tipo char ou do tipo int, tá? Isso aí em C é assim, não tem como ser diferente, tá? Tem que ser qualquer um desses dois tipos, mas não pode ser outro. Como é que eu testo o valor de op? Ou seja, como é que eu tenho que especificar os valores possíveis? Lá na aula teórica a gente viu que esses valores são testados em casos, né? Nesse caso aqui vai ser a palavra reservada case, tá? Então, eu especifico para cada caso qual é o valor possível da variável op. Então, eu vou especificar aqui uma soma, né, que é uma operação válida, uma case subtração, 2 pontos, case multiplicação, também é uma operação válida, e case divisão, certo? Esses são os 4 cases possíveis, tá? Que a gente vai poder usar. Além disso, além desses cases aqui, ou seja, para cada case eu tenho que colocar depois um conjunto de comandos que vão ser executados, tá? Então, no case soma, eu tenho que colocar aqui um conjunto de comandos, aqui outro, aqui outro, aqui outro. E o switch vai fazer a seleção do bloco de comandos apropriado para ser executado. Detalhes da sintaxe de novo, né? Da linguagem de novo. Então, eu coloco a palavra case, coloco aqui, entre aspas, simples, a operação, que no caso aqui é um caractere apenas, e depois 2 pontos. Essa operação aqui está entre aspas simples, tá? Porque esse operando é do tipo char. Então, o que acontece é sempre que a gente quer comparar um char com um valor específico, então se eu quisesse fazer um if, por exemplo, if op igual a alguma coisa, se essa variável é do tipo char, eu tenho que colocar esse caractere aqui, para comparação, tem que estar entre aspas simples. Então, basicamente, ele vai comparar op com esse mais aqui, entre aspas simples. Se eu não colocasse essas aspas, vocês vão ver que isso aqui muda de cor, ó. Então, a linguagem acha que isso aqui é uma operação de soma, tá? E não é o caso, tá? Isso aqui é o caractere mais que está dentro das aspas simples que vai ser comparado com op, tá? Então, a gente não pode esquecer as aspas simples aqui. Tem que ser simples, não pode ser dupla, tá certo? Adiante. Aqui embaixo eu tenho que colocar as operações, tá? Eu já coloco as operações. Por enquanto eu vou colocar um comando específico, um comando especial que é o break, tá? Para que serve o break? O break serve para interromper o switch. E depois vocês vão ver que o break serve para interromper vários outros comandos também. Mas por enquanto a gente vai interromper o switch. Ou seja, se entrar nesse case aqui, ou seja, o que significa entrar nesse case, né? Se op for igual a soma, né? Então, se op é igual a esse caractere aqui, ele vai entrar nesse case. Quando ele executar o comando, os comandos que vão ter aqui dentro, logo depois eu preciso parar de executar. Então, porque senão ele continuaria executando o resto que tem aqui para baixo. Tá? Então, esse break aqui vai fazer com que
o comando switch seja interrompido e ele saia para fora aqui, ele vem para baixo aqui a partir da linha 29, por exemplo. Tá? Então, depois do final do bloco de comandos do switch. Então, esse break tem que ter e ele interrompe depois de entrar num case, certo? O que eu vou fazer aqui dentro? Tá? Aqui dentro eu vou fazer as operações. Então, se é uma soma, eu tenho que fazer a soma, né? No caso, com os operandos ali, x e y. Então, x mais y, né? No nosso exemplo de pseudocódigo, a gente estava fazendo isso como? A gente estava imprimindo direto na tela. Eu já tenho meu printf aqui embaixo, então eu não vou fazer o print aqui dentro, tá? Eu vou fazer assim, r recebe x mais y, tá? Esse r aqui é o quê? Uma variável, então eu vou ter que declarar ele aqui, porque ele não estava declarado. E o que isso aqui vai fazer, né? Eu tenho uma variável a mais, além de x e y, tem uma variável r. Essa variável r, o usuário nem sabe que existe, né? Ele não digita o valor de r. O valor de r é calculado pelo meu programa. Como é que o programa calcula o valor de r? Ele faz x mais y, aqui nesse caso, e atribui para r. Então é assim que o valor de r vai ser definido, certo? Então o usuário nem precisa saber que isso aqui existe. O usuário digita o x e o y dele, na cabeça dele o resultado vai sair na tela depois, tá? Então eu vou ter que pegar esse valor, calcular esse valor de r, e depois colocar ele aqui no resultado, tá? Como é que eu coloco ele no resultado? Da mesma forma que eu coloquei todos os outros, vou colocar mais um valor aqui e mais um valor aqui, tá? Então, agora como é que vai ficar meu printf? Vai ficar assim, né? Printf, o valor de x, o valor de op, o valor de y e o valor de r. Então, ele vai colocar todos os valores aqui no printf. Antes de a gente ir adiante, vamos testar isso aqui e ver se funciona. Vou compilar. Não deu nenhum erro, tá? Então, vamos rodar e vamos ver se isso aqui funciona. Ó, informe uma operação, beleza? Vou informar uma operação, soma, que é a única operação que está implementada, né? Então, por enquanto, vou informar uma soma. Que soma eu quero fazer? Eu quero fazer, sei lá, 2.5 mais 9. Tá lá. Ó, ele fez 2.5 mais 9, né? Ele tá escrevendo o resultado dessa linha bem de baixo aqui, tá? Então, 2.5 que era o valor de x, mais era o valor de op, 9 era o valor de y, e igual, né? Esse igual aqui, tá direto escrito no printf, e r, que é o valor de r aqui, né? 11,50. Funcionou para essa operação. Beleza, o que eu faço? Implemento as outras. Vamos lá. Se a soma é isso, a subtração vai ser isso, a multiplicação vai ser isso, e a divisão vai ser isso, certo? E nada muda aqui embaixo, porque eu só estou imprimindo R, tá? Então o R é o mesmo em todas as operações. Perfeito? Vamos lá. Vou compilar esse negócio de novo e rodar. Vamos fazer uma operação diferente. Vou fazer uma operação do tipo multiplicação. Então vamos fazer assim. 18 vezes... Opa! Não é assim que se faz, né? Multiplicação. 18 vezes 3. Tá lá, 18 vezes 3, 54. Funcionou, né? Funcionou para multiplicação, funcionou para soma. Poderia testar os outros casos aqui, é bom que vocês testem todos, mas eu não vou testar porque eu acho que vai funcionar, tá? Que mais? É isso? Tá pronto? Não, né? No enunciado dizia, a gente precisa controlar a digitação de operações inválidas. Como é que a gente controla a digitação de operações inválidas com o switch? Para nossa sorte, isso é bem fácil, tá? Então, o switch ele tem um comando, um caso especial, que é o caso default, 2 pontos. Esse caso default não tem, não precisa colocar um valor aqui do lado, não precisa colocar default alguma coisa aqui, né? Não, isso não é necessário, porque o default é o caso padrão, ou seja, esse caso significa que não entrou em nenhum desses outros cases aqui, portanto ele cai no default, certo? Então é sei lá, a operação padrão, tá? Então, se não é nenhuma das operações, nem soma, nem subtração, nem multiplicação, nem divisão, vai cair no default. Se ele cair no default, significa que o usuário digitou algo inválido. Então, eu vou só dar uma mensagem na tela para o usuário, printf, operação inválida. Certo? O que vai acontecer, né? Se ele cair aqui em operação inválida, tem um pequeno detalhe que é
eu não consigo imprimir esse resultado aqui, tá? Então, sei lá, eu posso pelo menos, vou fazer assim, né? Só vou botar um valor para R para não ficar indefinido, fazer R igual a 0, alguma coisa assim, tá? Para ele imprimir alguma coisa aqui no final, tá? Mas eu poderia fazer algum teste aqui diferente. Vou fazer diferente, vou fazer assim, ó. Vou colocar uma outra variável aqui. Vou chamar de int inválido. Vou fazer assim, tá? Então vou colocar uma outra variável aqui que eu vou chamar de inválido e vou colocar ela como 0, tá? Vou fazer um apêndice aqui, tá? E se entrar aqui, eu vou fazer assim, inválido recebe 1. Basicamente isso. Então, o que acontece? Se eu chegar até aqui, essa variável inválido vai receber 1, certo? E aí, ele vai trocar o valor da variável original, que era 0. Se essa variável inválido for 1, é porque a expressão a operação que o usuário digitou foi inválida, e eu vou colocar aqui um teste antes desse printf, se invalid for igual a 0, eu imprimo isso aqui na tela, tá? Basicamente, isso aqui é outra variável de controle. O usuário nem sonha que essa variável existe, né? Mas eu vou usar essa variável só para não imprimir esse resultado aqui inválido, tá? Então, acho que fica mais elegante assim, tá? Tudo bem? Então, eu controlei aqui que controlei o caso da operação inválida, se por acaso o usuário digitar uma operação inválida, eu coloco aqui inválido igual a 1 e testo ele aqui embaixo. Se o inválido for igual a 0, significa que ele não foi alterado, é aquele mesmo valor original, então não entrou aqui, eu vou imprimir isso aqui na tela. Vamos testar se isso aqui funciona, né? Compilar, rodar. Vamos lá. Vou digitar uma operação inválida, vou digitar a operação, sei lá, cerquinha. Operando 4, operando 5, ó lá, ele disse, ó, operação inválida, né? Notem que ele ainda assim pediu aqui os operandos, tá? Mas ele conseguiu detectar que a operação é inválida e não mostrou o resultado final, não mostrou essa linha aqui de baixo, tá? Então, resolveu o meu problema, tá? Feito, isso era uma coisa. Qual é a outra restrição? A gente tem que controlar se o usuário não fez uma divisão por 0. E aí, como é que eu vou fazer isso, tá? Mesma coisa aqui, ó. Quando chegar nesse ponto do código, o que é o problema? O problema é que se o usuário digitou um y igual a 0, eu não posso executar essa linha. Essa linha aqui, ela depende de o y ser diferente de 0. Portanto, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar um teste. Se o y for diferente de 0, eu executo isso, certo? Se ele não for diferente de 0, o que eu faço? Bom, já que eu inventei aquela variável inválida ali, vou usar ela, né? Invalid. Poderia usar outra variável, né? Poderia colocar, porque a variável invalid vai evitar que isso aqui seja impresso, tá? Mas ela não vai imprimir a operação inválida nesse caso, porque aqui dentro não tem não vai chegar nesse ponto, né? Então vou fazer o seguinte, deixa eu colocar chaves aqui, só vou cercar com chaves aqui para ficar direitinho, e vou escrever divisão por 0. Tá? Então eu vou evitar, com isso aqui eu vou, se o y for diferente de 0, ou seja, é um y válido para uma divisão, eu executo a divisão normalmente. Se não, eu vou colocar o inválido para 1, ou seja, alguma coisa deu errado e eu não posso imprimir esse resultado aqui embaixo, e vou imprimir na tela divisão por 0. Tá? Então eu vou informar o usuário que ele não está tentando fazer uma operação inválida. Vamos ver se isso funciona. Divisão. O primeiro operando tanto faz, mas o segundo vai ser 0. Tá lá, disse divisão por 0. Consegui, tá? Eu consegui fazer a minha calculadora com as operações correspondentes. O que a gente pode ainda fazer, tá? E tem lá no enunciado para vocês uma dica. Deem uma olhada nessa
biblioteca aqui, ó. Acho que eu tá aqui, math.h. Essa biblioteca aqui nesse site, tá? C++ reference /math.h, tem uma lista de outras funções que a gente pode usar, funções mais avançadas, tá? Então tem lá seno, cosseno, tangente, tem funções para fazer exponenciação, tem funções para fazer raiz quadrada, etc, tá? Então vou pegar um exemplo aqui, tá? Que é o exemplo da função potência, que é bem simples de usar, tá? Então aqui ele tem um exemplo de código, né, de como usar a função potência. Basicamente, a gente tem que escrever isso aqui, né, POL, que é de potência, e entre parênteses a gente coloca o que a gente quer colocar, elevar a uma potência. Então, nesse caso aqui, 7, por exemplo, elevado na 3. A gente poderia colocar, por exemplo, variáveis aqui, né? Então, vou fazer um exemplo aqui. Imaginem o seguinte, eu poderia fazer assim, né? Incluir math.h, certo? Então eu vou usar a biblioteca aquela math.h, que está lá naquele site, né? Tem a referência para nós, e vou incluir uma operação a mais aqui. Vou botar P de potência, né? E se o usuário, vou colocar aqui, case P. Então, se o usuário, só adicionei uma operação a mais na minha calculadora, se o usuário digitar um P de potência, eu quero fazer o quê? Quero fazer POL, ó, o primeiro valor é um valor numérico, x, e o segundo é um valor numérico, y. Notem aqui que até o próprio compilador está indicando, né, que essa função POL, ela recebe dois valores double, no caso não é float, né, é double, mas vai funcionar com float, e ela retorna um double aqui. Então eu vou botar, isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas a gente vai com o tempo aprender a usar, fazer assim, resultado igual POL xy. Tá, então esse aqui é o formato padrão que a gente vai usar para fazer chamadas de funções, etc. Coisa que a gente vai aprender mais para frente. Mas aqui vocês já podem ter uma ideia de como isso funciona. Então isso aqui vai executar a potência de x na y e retornar o resultado em r, por exemplo. Tá? Então a gente vai ter na variável r o resultado dessa operação aqui. Break para parar a execução e vamos testar. Olha lá, apareceu na minha frase lá, né, informa uma operação, tem uma operação a mais, a operação vai ser P, o operando, vou fazer, sei lá, 5 elevado na 2, por exemplo. Ó, então, o que ficou assim, né, 5 elevado, que é esse P aqui, né, que é o nome da minha operação, na 2 é igual a 25, né, funcionou. Testem para os outros lá, vocês vão ver que nem todas as operações, nem todas as funções aqui da biblioteca, elas vão ter dois operandos, né? Por exemplo, sei lá, a raiz quadrada aqui é um exemplo, né? Então, raiz quadrada, nesse caso aqui, ela recebe só um parâmetro, né? Então, é sqrt, um valor só, porque é a raiz quadrada daquele número. Então, daí vocês teriam que adaptar um pouquinho a calculadora para ter um operando só. Mas dá para fazer, enfim, dá para evoluir a calculadora de vocês para usar logaritmo, seno, cosseno, etc. Dá para fazer uma calculadora bem mais complexa, tá? Era isso para a aula de hoje. Tentem fazer aí esse exemplo ou fazer outros exemplos similares e tirem dúvidas lá na plataforma, tá? Valeu!